Boa tarde, senhoras e senhores. Ontem, dia 31 de janeiro de 2023, eu denunciei aqui que o Blog da Cidadania está sendo alvo de uma tentativa de censurar o nosso trabalho. E é mais do que isso. Hoje eu venho dar mais detalhes sobre o caso. Até ontem eu não quis falar exatamente que tipo de censura o Blog da Cidadania estava sofrendo, porque eu queria antes conversar com o meu advogado, porque o que acontece é o seguinte: o Blog da Cidadania foi processado pelo ex-governador de São Paulo, João Dória, por ter publicado uma notícia que dizia respeito ao governo anterior de Geraldo Alckmin e, inadvertidamente, o Blog da Cidadania publicou que a gestão onde ocorreu o problema era a de Geraldo Alckmin. Um funcionário do governo de Geraldo Alckmin usou dinheiro público para ir a uma casa de prostituição. Basicamente é isso. E, na verdade, a informação foi equivocada. Por quê? Porque o Blog da Cidadania tem uma pequena equipe que atua para postar as matérias, o site Blog da Cidadania. Se você for lá, você vai ver que o site publica centenas de matérias por dia e são poucas pessoas que têm para ajudar a fazer isso. É um trabalho gigantesco. Para que se tenha uma ideia, outros sites têm 10, 20 vezes mais colaboradores que a gente, outros sites da mídia alternativa. O Blog da Cidadania é um blog que começou em 2005, portanto há 18 anos, e desde então participou da história política deste país. Nós fizemos manifestação diante da Folha de São Paulo em 2009 para protestar contra a dita branda do jornal Folha de São Paulo, que foi um editorial em que o jornal dizia que a ditadura militar brasileira tinha sido branda porque simplesmente matou pouca gente, só 500 pessoas, segundo a Comissão da Verdade havia apurado naquela época, ainda no governo Lula. Na verdade, nem havia Comissão da Verdade, o que havia eram estudos sobre a Comissão da Verdade e havia a notícia, a informação de que 500 pessoas tinham sido presas e mortas pela ditadura militar deste país, enquanto que no Chile, por exemplo, os números extraoficiais são de 3.000 mortes. A gente sabe que foi mais tanto lá quanto aqui. De qualquer forma, o Blog da Cidadania considerou um absurdo aquilo e convocou uma manifestação através do site mesmo, blogdacidadania.com.br. E ali o que aconteceu? A gente conseguiu reunir mais ou menos umas 500 pessoas diante daquele jornal, várias entidades, CUT, Tortura Nunca Mais, inúmeras, MST, inúmeras entidades, mais de 20 entidades foram àquele ato protestar. Em 2010, por exemplo, o Blog da Cidadania denunciou que institutos de pesquisa estavam tentando favorecer o ex-governador José Serra contra a candidatura de Dilma Rousseff. O Blog da Cidadania conseguiu que a Polícia Federal e o Ministério, a Procuradoria-Geral Eleitoral, abrissem uma investigação sobre os institutos de pesquisa e naquele momento o que é que aconteceu? Os institutos de pesquisa acabaram convergindo para os números que davam o empate já da Dilma com o Serra. A Dilma vinha subindo e ela já tinha ultrapassado o Serra, e o Ibope e o Datafolha diziam que eles ainda estavam empatados, e o Instituto Census e o Instituto Vox Populi diziam que a Dilma já tinha empatado com o Serra, depois ela passaria o Serra e venceria a eleição. O Blog da Cidadania denunciou em 2016 que o então ex-presidente Lula
iria ser alvo da 24ª fase da Lava Jato, iam quebrar os sigilos dele, iam fazer busca e apreensão na casa dele, iam levá-lo preso para depor, depois se soube, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Nós denunciamos isso aqui no Blog da Cidadania com uma semana de antecedência. Um ano depois, a Polícia Federal invadiu a minha casa às 6 horas da manhã, confiscou meu equipamento de trabalho, revirou a minha casa inteirinha, me levou preso e com aquilo eu fui parar no Jornal Nacional, em todos os telejornais, em todos os jornais, revistas. Fiquei uns 2 meses sendo atacado, inclusive pela imprensa que se opunha ao PT e ao Lula naquele tempo, e isso acabou com uma empresa que eu tinha, que era uma empresa de representação no exterior. Eu não vivia do Blog da Cidadania. O Blog da Cidadania era um trabalho cidadão, era um trabalho voluntário, e acabou com essa empresa, que era um escritório de representação, porque eu tratava de viajar para América Latina, pela América Latina e a África, para fechar contratos de exportação, fazer acordos comerciais entre indústrias brasileiras e países desses da África e aqui da América Latina. A empresa acabou por conta do Sérgio Moro e da mídia, né? Inclusive a Globo à frente, eu apareci umas 10 vezes no Jornal Nacional ali, naquele cano da corrupção. O meu negócio afundou e eu passei a depender desse canal, do Blog da Cidadania e do site para sobreviver. O que não é fácil hoje em dia, né? Porque principalmente depois da pandemia, muita gente veio para o YouTube, muita gente começou a querer trabalhar na internet para sobreviver, né? Então a coisa ficou muito mais difícil. E naquele ano, lá para 2020, o Blog da Cidadania publicou essa matéria que eu citei aqui, e a justiça me condenou naquela época, em segunda instância, na verdade, primeira instância, né, a pagar 20 mil reais para o João Dória como indenização por eu ter, na verdade porque o site é meu, mas foi uma pessoa que publicou inadvertidamente. Tão logo eu descobri que o erro havia sido cometido, eu mandei publicar no Blog da Cidadania uma retratação tal, mas para o João Dória, ex-governador de São Paulo, não foi suficiente, ele prosseguiu com a ação. Agora, a ação tinha chegado ao STJ. E o que é que aconteceu? A advogada que eu vinha contratando, devido às dificuldades financeiras que a gente tem, né, houve um atraso ali na relação com essa advogada, e ela acabou deixando eu ser condenado. Não recorreu de uma condenação em terceira instância, e na verdade eu fui condenado desta feita a um valor muito mais alto. Eu fui condenado a pagar 50 mil reais para o bilionário ex-governador de São Paulo, João Dória. E é uma decisão desproporcional, porque eu não tenho recursos para pagar 50 mil reais. É um valor que inviabiliza o Blog da Cidadania, inviabiliza meu trabalho, né? Porque é muito dinheiro, eu não tenho dinheiro para pagar isso, nem os 20 mil seria muito difícil. Agora os 50 mil é algo que foge completamente à minha possibilidade. Inclusive, o que fizeram? Colocaram o débito, a justiça colocou o débito de 50 mil na minha conta corrente, mas como só tinha cerca de 4 mil reais, ficou um débito de 4 mil e poucos reais, ficou um débito de 45 mil e poucos reais, zerou a minha conta bancária, né, que é também a conta bancária onde eu pago as despesas do site, hospedagem, né, os colaboradores do site,
e a operação, telefonemas que a gente dá para se informar com fontes, deslocamentos, tal, tudo isso, não é, fica ameaçado e até a minha própria sobrevivência por essa multa draconiana. E eu considero injusta, porque uma autoridade ela tem que estar preparada para receber críticas. E o Dória era governador quando ele impôs essa ação contra mim. E, na verdade, um governador consegue, coisa que o Lula nunca fez enquanto era presidente. O Lula nunca processou ninguém, né, por exemplo, porque dava ao cidadão o direito de criticar. Houve um erro, mas o erro foi reparado voluntariamente da minha parte, sem precisar de ordem judicial nenhuma. Eu fui lá, fiz uma retratação que eu tinha debitado aquela infração de um funcionário erradamente ao governador João Dória quando o caso aconteceu sob a batuta do Geraldo Alckmin. E foi absolutamente involuntário, mas o judiciário vem entendendo que houve má fé. Não existe má fé nenhuma, porque naquela época o governo de São Paulo, era a época da pandemia, inclusive, né? O governo de São Paulo estava até atuando bem, o Dória conseguiu a vacina tal, mas ele não quis saber de conversa e meteu a ação, e agora a justiça aumentou 150% o valor a que eu tinha sido condenado a pagar. Então eu quero só mostrar aqui rapidamente para você do que se trata isso, né? Aqui a TJ confirma condenação de blogueiro por fake news contra a Dória, matéria de outubro de 2020. Diz que o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o blogueiro Eduardo Guimarães, responsável pelo Blog da Cidadania, um dos primeiros sites de esquerda do país, a indenizar o governador paulista João Dória, do PSDB. O blog publicou no mês de janeiro uma reportagem segundo a qual um funcionário de Dória, diretor financeiro da Agência de Fomento do Estado, teria em 2013 gastado verba pública de R$ 459 em um conhecido estabelecimento de prostituição em Brasília. O diretor, porém, foi destituído do cargo em 2015 e nunca integrou a equipe de Dória, que assumiu o governo de São Paulo em 2019. O episódio ocorreu na gestão geral do Alckmin. O Tribunal de Justiça manteve a decisão de primeira instância, confirmando inclusive o valor da indenização a ser paga pelo blogueiro ao governador, R$20 mil. Na sentença, o juiz Gustavo Marzagão, da 35ª Vara Civil de São Paulo, usar a expressão fake news ao se referir ao texto. E diz, é absurda a alegação manifestada pelo blogueiro de que o texto jornalístico não foi veiculado com o intuito de ofender a honra do governador, afirmou o desembargador Joaquim dos Santos, relator do processo no TJ. Segundo ele, o jornalista não tomou a cautela necessária para evitar a publicação de uma informação falsa, em especial ser considerada a relevância política do governador. Na defesa que apresentou à Justiça, Eduardo Guimarães disse que a reportagem parcialmente equivocada, e era parcialmente equivocada mesmo, porque houve o fato, né? Não tinha o direito de o intuito de ofender Dória. Limitou-se a noticiar um fato sobre o funcionário de chefe do executivo, errando quanto ao governador ao qual estava atrelado. Afirmou no processo. Diz também que, assim que soube do erro, foi feita a correção e uma retratação. Afirmou que o governador distorce os fatos ao dizer que houve má-fé na publicação e que o objetivo de Dória seria cercear a liberdade de imprensa. Cabe recurso, eu recorri, e aí foi julgado agora em terceira instância. Dessa vez não saiu na imprensa, da outra vez saiu em vários órgãos, aqui saiu no G1, Justiça condena blogueiro a indenizar João Dória em 20 mil e tal, e agora dessa vez não saiu na Justiça. Naquela época a imprensa tinha uma relação muito mais estreita com o Dória, dava apoio total ao Dória, né, aqui em São Paulo, e continuou dando até o fim, né, até ele desistir da candidatura à presidência. A imprensa paulista e o judiciário paulista, a gente sabe que aqui o PSDB é muito forte e tal. Eu contava com a terceira instância para tentar reverter esse caso. O que aconteceu foi que a advogada que pilotava esse processo para mim, ela simplesmente
perdeu o prazo, eu não estava pagando, né? Várias dificuldades e acho que deixou para lá o processo e eu fui condenado à revelia sem sequer ter me defendido a pagar um valor para o João Dória que é muito superior às minhas condições, inclusive afeta a minha própria vida pessoal. Eu que tenho uma filha com deficiência tal, em estado muito grave, e até isso é uma situação desesperadora, inclusive na questão do Blog da Cidadania, um site que, como diz a matéria que você acabou de ler no UOL, foi um dos primeiros sites políticos do Brasil e teve uma participação histórica. Esse Blog da Cidadania se confunde com a história deste país nos últimos 18 anos. Várias vezes nós estivemos ali na ponta dos acontecimentos, sempre enfrentando. Eu criei a ONG Movimento do Sem Mídia e até 2017, quando a Polícia Federal me prendeu por eu noticiar que a Lava Jato ia partir para cima dele, até aquele momento eu não ganhava nada com o Blog da Cidadania, era um serviço voluntário, era um trabalho voluntário que eu fazia como cidadão em prol do país sem ganhar nada, porque eu vivia de outra coisa, eu vivia de uma empresa de comércio exterior ali, e eu fazia no Blog da Cidadania um artigo por dia, eu escrevia sobre os fatos políticos do país. Então é isso, eu ontem denunciei na verdade eu disse que estava sob censura, né, porque realmente não sei o que vai acontecer com o Blog da Cidadania, o site e até o meu trabalho aqui, por conta de que ficou difícil até das despesas básicas para manter o meu trabalho. Eu estou tentando aí, pensando o que é que eu posso fazer, como eu posso arrumar esse recurso. Me tiraram inclusive dinheiro que era para subsistência neste mês, né? E vamos tentar argumentar com a justiça que é preciso respeitar o princípio da razoabilidade. Não houve maiores danos ao governador, o ex-governador João Dória, na época governador, fiz a retratação sem maior problema e, na verdade, é imposta a mim uma multa que pode não só acabar com o meu trabalho, como me prejudicar pessoalmente, e isso funciona como uma espécie de censura para todo aquele que tentar agir de forma independente contra autoridades e bilionários como o João Dória. Não é? Porque as pessoas vão pensar, puxa, você viu Eduardo Guimarães, acabaram com a vida dele porque ele cometeu um errinho. Esse negócio de fazer jornalismo político, de opinar, tal, é algo perigoso no Brasil, então não vamos partir para essa. Porque aqui não se fez fake news nenhuma. Ninguém disse aqui, por exemplo, que a vacina não servia, que a vacina causava AIDS. Ninguém disse que o Lula não ganhou a eleição. Ninguém fez nenhum ataque insultuoso, virulento, como a gente vê os bolsonaristas fazendo por aí. Foi um erro admitido, um erro prontamente reparado. Quer dizer, é muito triste isso. Eu estou pensando aqui, eu não sei se vai ser possível, porque hoje tem muita gente pedindo dinheiro na internet, né? Eu não sei se vai ser possível conseguir ajuda, até porque as pessoas estão passando por um problema. Eu vou tentar abrir uma vaquinha, alguma coisa assim, né, nos próximos dias, para ver se alguém ajuda com alguma coisa, porque eu inclusive estou com a minha conta corrente inviabilizada, né, e qualquer outra conta corrente que eu abra, eles vão lá, entrou 1 centavo, eles vão lá e tiram, e eu não sei o que fazer. Sinceramente não sei o que fazer, mas vamos enfrentar isso de cabeça erguida, como eu fiz toda a minha vida, não é? E eu achei que tinha que dar essa satisfação para você, e se você acha que o Blog da Cidadania tem importância para o país e quiser futuramente, nos próximos dias, nos ajudar, você vai estar ajudando a evitar um cerceamento da liberdade de imprensa nesse país, porque os que não têm grande poder econômico, não é, que não recebem dinheiro público, o Blog da Cidadania nunca recebeu dinheiro público, nunca.
apesar de que o blog da cidadania é um dos primeiros do país, já foi o blog mais comentado do país. Eu, por exemplo, uma vez fiz um desagravo em 2012 ao ministro Lewandowski do STF, porque ele não condenou José Dirceu e começou a ser agredido publicamente. Teve eleição naquele ano, ele foi eleição municipal, o ministro Lewandowski foi a um cartório eleitoral votar, ele foi insultado pelo mesário, né? Então eu fiz um desagravo para ele, que teve, aquele post teve 5.000 comentários de alunos, de celebridades, alunos de Lewandowski, autoridades do judiciário, familiares do Lewandowski, tanto que o ministro Lewandowski pediu que eu fosse até Brasília para a gente se conhecer pessoalmente, para me agradecer pelo trabalho que eu fiz para ele, né? Eu fiz ação contra a mídia que tentou vender em 2008 que o Brasil, sob Lula, estava numa epidemia de febre amarela urbana, o que era mentira, e o que acabou matando pessoas por reação adversa à vacina. Então a gente se confunde com a história política desse país e vai ser, eu acredito que vai ser muito negativo para o país e para a imprensa independente sofrer um baque desse e ter que parar um trabalho por um ato eminentemente de censura. Então eu quero agradecer a sua atenção e deixar meu melhor abraço para todo mundo.